Gentilmente conosco está o professor Dr. Gúbio Soares Santos, que é virologista da Universidade Federal da Bahia, e gentilmente está aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço pela entrevista. Professor, nós mostramos então aqui um pouco da história da gripe espanhola, que o senhor conhece melhor do que a gente. O que nós temos aqui nem se aproxima perto do desastre que foi aquilo. Ou estou errado? Nem se aproxima. Estamos bem distantes do que aconteceu naquela fase. Esse vírus que foi descoberto na China, que está nessa cidade, é um coronavírus. O coronavírus já se conhece, o coronavírus está presente no Brasil, ou causando gripes, em outro tipo. Surgiu um novo coronavírus. O alerta maior é o meio de difusão desse vírus, a sua propagação, vamos assim dizer, na população. Mas se imaginarmos que a população da China é 1 bilhão e quase 400 milhões de pessoas, então o número de pessoas infectadas numa cidade que tem 10 milhões de pessoas, você tem 80, quase que 70 mil, um pouquinho mais de pessoas que se contaminaram, e 95% dessa contaminação as pessoas já estão curadas. Teve um bebê quase que recém-nascido, de 1 semana, se infectou e o bebê está bem, foi mostrado pela imprensa. Então, esse vírus é uma gripe forte, né? É lógico que as pessoas estão preocupadas que ele está se espalhando já pela Europa, na Itália, e um caso na Alemanha, um caso na França, e etc. Então, isso assusta um pouco, mas não é para se fazer um medo exagerado, deve-se prevenir. Veja, o Brasil está bem equipado. É tanto que esse caso foi detectado em menos de 24 horas, comunicado às autoridades, o paciente foi examinado por uma equipe muito boa, que é desse hospital Albert Einstein, e já está em casa com sua família. Então, todos os passageiros que vierem da Europa, que estavam de férias, brasileiros, aproveitando o carnaval, vão voltar. Mas se vier da região norte da Itália, onde estão os maiores casos, essas pessoas estão informadas que devem comunicar ao Ministério qualquer sintoma, qualquer posto de saúde ou qualquer hospital particular. O Brasil hoje tem os laboratórios, os melhores laboratórios particulares do Brasil estão equipados, já tem os kits necessários para dar um diagnóstico em menos de 24 horas. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, eu tenho experiência de trabalhar em virologia. Quando surgiu o Zika vírus no Brasil, foi um Deus nos acuda. Ninguém sabia o que estava acontecendo aqui no Nordeste. E nós, no laboratório, eu e minha equipe, descobrimos o Zika vírus. E depois disso, tornou-se uma técnica que é usada em todo o laboratório. Então, hoje o Brasil, com as medidas do Ministério da Saúde, estamos equipados para combater qualquer tentativa de epidemia nesse país. Professor, então se as pessoas perguntarem, nós podemos dizer, olha, o coronavírus é uma gripe forte, eu posso dizer isso? Pode dizer isso, é uma gripe forte. O problema é que a difusão assim, mundial só mostra o número de pessoas que morreram. Agora, veja bem, aquelas cidades italianas que estão aqui isoladas, imagine, são 11 cidades. 11 cidades estão dando 50 mil pessoas. Isso é nada, 50 mil pessoas em 11 cidades. E o grande problema da Itália, naquela região, é que são uma população envelhecida. A maioria dos italianos naquela região ali tem mais de 70 anos, 80 anos. Então, sempre a pessoa idosa, a pessoa com a idade avançada, ela está sujeita não só a uma gripe, mas qualquer infecção faz um desastre nas pessoas, porque o nosso sistema de defesa não está capacitado com a idade de a gente se defender. É por isso que o idoso tem que se vacinar sempre contra a gripe, porque você tem um reforço na sua proteção. Professor, nós tivemos também, até relatamos aqui, a gripe suína, depois falamos daquela H1N1, falamos da SARS, mas nenhuma teve uma divulgação tão grande quanto essa. Será que se deve às redes sociais? Se deve às redes sociais, se deve à integração do mundo, né? E talvez, assim, por a China, né, que é um país fechado em informações, isso assusta mais um pouco, porque quando você tem um país fechado, que as informações
ainda não são ditas de maneiras claras, então você se assusta. Será que eles estão escondendo mais alguma coisa? E aí há uma exploração sobre isso. No caso desse vírus, por exemplo, o H1N1 é muito mais perigoso do que esse vírus. Porque no Brasil, se eu não me engano, o ano passado matou quase o H1N1, matou 800 pessoas aqui no país. E você não vê uma divulgação tão grande de mortes por H1N1. Esse número é alto. O nível de contágio do coronavírus é 2,2, 2,3. Quer dizer que uma pessoa pode contaminar 2 pessoas. Já o H1N1 é maior. O sarampo, que voltou ao Brasil, por culpa dos brasileiros, né, que não se vacinam, o nível de contaminação é 10 vezes mais do que o coronavírus. E o sarampo mata. O sarampo mata pessoas adultas que não se vacinaram, pessoas com deficiência imunológica, tratamento de câncer que não se vacinaram para sarampo, tem uma probabilidade muito grande de morrer por infecção de sarampo. Uma doença que já estava extinta no Brasil. Perfeitamente. Professor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar para o público que acompanha aqui o Jornal da Record News? Que o público não acredite nas notícias falsas que está correndo na mídia, no Facebook, no Instagram. O Ministério, a melhor informação que qualquer brasileiro pode obter é entrar no site do Ministério da Saúde, onde tem todas as informações sobre coronavírus. Tudo o que está acontecendo no mundo está no site do Ministério. Essa é a melhor informação. Perfeitamente. Professor, muito obrigado pela sua gentileza, por sua participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço e muito obrigado. Muito obrigado. Professor Dr. Gúbio Soares Campos, virologista da Universidade Federal da Bahia.